ולא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכנו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. Shalom Haverim, hoje nós vamos tratar do seguinte tema: amar os inimigos, conceito judaico ou conceito romano. E este tema é de muita importância e eu vou explicar daqui a pouco o porquê. E nós iremos analisar primeiramente o texto de Mattiahu, Perek Rei Pasuk Mendalet, Mateus, capítulo 5, verso 44, e Yeshua assim disse: Aval ani omer lahen, erevu et oiverchen uvarehu et mish shem kalel etchem. Tradução: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, abençoai os que vos
amaldiçoam. Então, neste texto, nós percebemos que Yeshua está determinando que nós deveríamos amar os nossos inimigos e que nós deveríamos também abençoar aqueles que nos amaldiçoam. E daí surgiu uma seguinte dúvida por parte de algumas pessoas. Será que Yeshua realmente disse isto? E essas pessoas ficaram com esta dúvida porque existe um Rosh, e eu não vou citar o nome dele, mas este Rosh ele disse que grande parte da Brit Hadashah é falsa, grande parte da Brit Hadashah, diz ele, que foi adulterada por Roma, e este Rosh disse que Yeshua não ensinou o amor aos inimigos, porque na visão deste Rosh, o amor aos inimigos não é um conceito judaico. Então, esse Rosh diz, amar aos inimigos não é um conceito do judaísmo. Logo, Yeshua não disse isso. Logo, o texto de Mateus, capítulo 5, verso 44, é falso, é falsificado. Esta é a exposição deste Rosh. Porém, nós veremos neste shiur que este Rosh ele está totalmente errado, porque o judaísmo ensina, sim, o amor aos inimigos. E eu vou ler, traduzir, e nós vamos comentar uma obra nitidamente judaica. Então, reprisando o que eu disse, Yeshua falou que nós devemos amar os nossos inimigos, e isto é sim um conceito judaico. Tanto é judaico que na obra Tomer e Devorá, escrita pelo rabino medieval Moshe Cordovero, uma obra famosíssima e lida em praticamente todas as yeshivot no mundo, ele fala expressamente sobre o dever de amar aos inimigos. Eu vou ler um trecho e nós vamos traduzindo e depois eu vou comentar. Ele diz, Yargil atzmo lehachenin ahavat benei adam belibo, va'afilu hareshaim keilu hayu echav yoter mizeh, ad shekva belibo ahavat benei adam kulan, va'afilu hareshaim Yehav otan belibo. Então, vou traduzir. Vejam, isso que eu acabei de ler é a obra Tomer e Devorá, escrita pelo rabino Moshe Cordovero, uma obra clássica do judaísmo. E o que eu acabei de ler é o seguinte, a tradução é que o homem ele deve habituar-se, ele deve acostumar-se a colocar dentro do seu coração o amor a todos os homens, a todos os seres humanos. Então ele fala expressamente sobre esse dever de amar a todos os seres humanos, indistintamente. Ele fala expressamente sobre isso, Benei Adam. E não só o dever de amar a todos os seres humanos, ele diz também, o texto que eu acabei de ler, ele prossegue dizendo que nós devemos amar até os perversos, ímpios ou malvados, os Rechaim, os ímpios, malvados, perversos, como se eles fossem nossos irmãos. Então vejam, o rabino ortodoxo Moshe Cordovero, ele fala que nós devemos amar todos os homens, até mesmo os perversos, nós devemos amá-los
como se eles fossem os nossos próprios irmãos. E ele prossegue dizendo que isso deve ser fixado, gravado, estampado no nosso coração, deve ser estampado, fixado em nosso coração, o amor a todos os seres humanos. E daí agora eu já vou traduzindo para o português para ganharmos tempo, né? Ele diz que até mesmo os Rechaim, os malvados, os ímpios, os perversos, eles devem ser amados no nosso coração. E nós devemos falar, e ele fala o seguinte: por que nós devemos amar os ímpios? Por que nós devemos amar os nossos inimigos? Explica Moshe Cordovero o seguinte, que nós temos que nos lembrar do texto de Bamidbar, de Números, Bamidbar, Números, capítulo 11, verso 29, em que diz: quem dera eles sejam justos e se arrependam, e sejam então todos eles amados e desejados por Elohim. E conforme disse Moshe, o amado fiel de todos os filhos de Israel, quem dera que todo o povo do Eterno fosse de profetas. Bamidbar, Números, capítulo 11, verso 29. Então, Moshe Cordovero, nesta obra, Tomer e Devorá, ele está explicando o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos, por quê? Porque eles podem ser pessoas que venham a se arrepender e se tornem pessoas justas. E é por isso que ele disse, quem dera eles sejam justos e se arrependam. Então vejam, você tem um inimigo, mas você não sabe o dia de amanhã. No futuro, o seu inimigo, ele pode se arrepender, ele pode fazer techuvá e ele pode se tornar um tzadik, ele pode se tornar um homem justo. E daí ele vai, obviamente, ser tratado de uma maneira, né, pelo Eterno, ele será visto com olhos melhores ainda. E daí o Moshe Cordovero ele cita esse texto que eu acabei de ler, de Bamidbar, quem dera que todo o povo fosse de profetas, ou seja, quem dera que todos fossem pessoas de alto nível espiritual. Então, repetindo, você deve ter em mente o seguinte, sempre quando alguém te faz um mal, sempre quando alguém te amaldiçoa, você deve também orar por esta pessoa e você deve pagar o mal com o bem. Por quê? Porque, de acordo com o Rabino Moshe Cordovero, nesta obra, você não sabe o dia de amanhã. Esta pessoa pode se arrepender e se tornar um tzadik, se tornar um homem justo. E aí você vai me perguntar, tzadok, mas e se a pessoa não se arrepender? Se a pessoa continuar praticando o mal e morrer na maldade? Ora, a resposta é a seguinte, esta pessoa será julgada pelo Eterno. Não nos cabe pagar o mal com o mal e não nos cabe ficarmos indiferentes em relação a essa pessoa. Nós devemos amar sim. Nós vimos que Yeshua ordenou o amor aos inimigos. E aqui, Moshe Cordovero, um rabino ortodoxo, ele assenta, ele prescreve que nós devemos fazer a mesma coisa. E prossegue Moshe Cordovero dizendo o seguinte, e como você fará para amá-los? Ou seja, como você fará para amar os ímpios, os seus inimigos? E ele diz, você deve se lembrar em seu pensamento as boas qualidades dele, do seu inimigo,
e isso irá encobrir as suas deficiências, e você não verá os seus defeitos, e sim as suas boas qualidades. Você dirá para si mesmo: se esse pobre repugnante fosse possuidor de uma grande fortuna, como eu ficaria feliz em ser seu amigo, assim como sou feliz por ser amigo de fulano. Então, se o vestirem com as belas vestimentas de fulano, não haverá entre ele e o outro nenhuma diferença. Sendo assim, por que essa honra se afastará dos meus olhos? Afinal, aos olhos do Eterno, ele é mais importante do que eu, pois ele está lesado e rebaixado na pobreza e envolto em sofrimentos que o purificam do pecado. Então, vejam, Moshe Coloveiro, ele está dizendo, olha só o que esse grande rabino ele ensina. Ele fala que você deve olhar para os Rechaim, para os ímpios, malvados, perversos, para os seus inimigos. Você não deve olhar os seus defeitos. Você deve procurar olhar o que ele tem de bom, porque todo ser humano, alguma coisa boa essa pessoa tem. Então, em vez de você ficar apontando os defeitos, você tem que tentar extrair o que essa pessoa tem de melhor. E, ao ver as coisas boas dessa pessoa, você deve olhar e pensar que esta pessoa é mais importante do que você. Vejam, o ímpio, o perverso é mais importante do que você. E por que isso? Ele explica que o ímpio, na verdade, ele está perdido. Ele está atolado no pecado. Se você é um tzadik, se você é um homem do Eterno, então você obviamente já é amado pelo Eterno. Você está em uma boa situação. Se você é um servo do Eterno, a sua situação é ótima. Agora, o perverso, ele está muito mal, ele está em maus lençóis, como nós dizemos aqui no Brasil, porque ele está perdido. Então você tem que ajudá-lo, você tem que externar amor por ele, porque ele é um ser perdido. E prossegue Moshe Coloveiro dizendo: então, por que eu deveria odiar aquele que o Eterno ama? Ele faz essa pergunta: por que eu devo odiar alguém que o Eterno ama? Moshe Coloveiro está dizendo o seguinte, que os malvados, os ímpios, os perversos, os Rechaim, eles são amados pelo Eterno. Em outra parte de sua obra, Moshe Coloveiro, ele fala que o Eterno ama a todos os seres humanos. O Eterno, ele não faz acepção de pessoas. O Eterno, ele ama também o teu inimigo. Ele ama também o perverso. Porque, no fundo, a vontade do Eterno é que todos se arrependam, é que todos venham a fazer techuvá. Moshe Coloveiro, ele chega até a falar uma coisa brilhante, que ele diz o seguinte, olha só o que ele fala, ele diz o seguinte: quando alguém vai praticar um pecado, suponhamos, um ladrão vai te roubar, um ladrão vai agredir você, um ladrão vai agredir a sua família. Por exemplo, estou dando um exemplo. Vejam, o Eterno poderia matar essa pessoa na hora. Antes do ladrão te roubar, te bater, te agredir, o Eterno poderia fazer com que essa pessoa tivesse um ataque cardíaco e morresse na hora. Mas, vejam, o Eterno, ele permite que a pessoa pratique o mal e todo o nosso vigor vem do Eterno. Então, quando um bandido está te roubando, o Eterno está dando forças para ele te roubar. Porque o Eterno poderia matá-lo a qualquer momento. Quando um bandido agride uma pessoa inocente,
o Eterno está dando forças para esta pessoa. Repito, Moshe Cordovero disse, o Eterno poderia matar essa pessoa instantaneamente. Então, agora um exemplo meu, quando um homem bomba faz um atentado terrorista e mata várias pessoas, o Eterno poderia fazer com que a bomba não explodisse. O Eterno tem poder para impedir a explosão da bomba. Mas o Eterno, ele permite isso, ele permite a maldade. E eu já expliquei em outro shiur por que o Eterno permite a maldade. É um estudo chamado Se o Eterno é bom, por que ele criou o mal? Se você não assistiu, é bom assistir. Então vejam, até a maldade que ocorre no mundo conta com uma autorização do Eterno. Um homem, quando mata o outro, o Eterno está dando forças para ele matar. Parece algo contraditório, não é? Mas em outro shiur eu expliquei qual é o fundamento filosófico e escriturístico para isso. Então, vejam, o homem faz o mal, o Eterno permite a maldade, o Eterno dá forças para essa pessoa. Por quê? Porque o Eterno quer que esta pessoa se arrependa. O Eterno prolonga a vida dos Rechaim, dos ímpios, com a intenção única que eles venham a se arrepender. E caso eles não se arrependam, aí, obviamente, eles irão prestar contas do que fizeram. Por isso que Moshe Cordovero disse que nós não devemos odiar aquelas pessoas que o Eterno ama. E ele diz o seguinte: com esse sentimento em seu coração, com o amor, você se inclinará para o lado bom e procurará se acostumar a pensar em todas as boas qualidades que citamos, tudo o que ele disse. Então, vejam, eu poderia citar várias e várias outras coisas de Moshe Cordovero e de outros e outros rabinos famosos, mas eu quis demonstrar que o próprio Moshe Cordovero, um grande rabino medieval, ele falou com todas as letras que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos amar os perversos, os ímpios. Então, nós percebemos que o conceito de amar aos inimigos é um conceito judaico. Yeshua, quando ele falou para nós amarmos os nossos inimigos, ele não estava inventando ou reproduzindo conceito romano. Não. Yeshua estava pautado em um pensamento rabínico que ensina o amor aos inimigos. Logo, este Rosh, que diz que o texto de Mateus 5,44 foi adulterado, este Rosh que diz que você não deve amar os seus inimigos, este Rosh ele está errado, porque ele desconhece a literatura judaica. Ele cometeu um erro muito grave. E se você tiver discernimento espiritual, você vai perceber que, no fundo, este Rosh, ele de uma forma indireta, de uma forma reflexa, ele está querendo que você não tenha amor em seu coração. Se ele diz que você não deve amar os inimigos, então você deve abandonar o amor. E isso é algo muito sério que este Rosh está fazendo. Por quê? Porque o judaísmo ele ensina o amor. O Eterno,
Até uma coisa interessante, o valor gemátrico da palavra ahavá, que é a palavra amor em hebraico, se você fizer as contas, a palavra ahavá, ela tem um valor gemátrico que é de 13, o número 13, que são exatamente, então a palavra ahavá, amor, tem um valor gemátrico 13, que são exatamente os chamados 13 atributos da misericórdia do Eterno. E esses atributos estão assentados em ahavá, estão assentados no amor. E citando novamente Moshe Cordoveiro diz o seguinte: o Eterno, ele tem um grande amor por todos os seres humanos e também por todos os animais. Ele diz também, até uma formiga, uma mosca, até mesmo um piolho, um rato, o Eterno ama a todos os animais. Então, Moshe Cordoveiro diz que o Eterno tem amor pelos homens e pelos animais. Então ele fala o seguinte: se o Eterno tem amor, e se nós temos o dever de imitar o Eterno em nossas ações, é o que ele chama de Hatsura Aeliona, ou seja, nós devemos buscar sermos da forma, da imagem e a semelhança do Eterno. Então, Hatsura Aeliona é um conceito rabínico que diz que nós devemos imitar o Eterno em nossas ações. Você deve olhar os atributos do Eterno e você deve reproduzir em suas vidas as condutas do Eterno. Nós fomos criados, Adão foi criado à imagem e à semelhança do Eterno, razão pela qual nós devemos imitar o Eterno. Então, diz Moshe Cordoveiro, se o Eterno é amor, nós também devemos ter amor em nossos corações. Se o Eterno ama os ímpios a ponto de mantê-los vivos, então nós devemos amar essas pessoas, os ímpios, os nossos inimigos. E ele diz, se o Eterno quisesse, o Eterno mataria agora todos os ímpios da face da terra. Mas o Eterno permite que eles vivam. Por que o Eterno permite que os malvados vivam? Porque o Eterno os ama, razão pela qual nós também devemos ter amor em nossos corações. Então, encerrando este shiur, que você tenha sempre um amor em seu coração. Não ame apenas aqueles que te amam, mas vá além. Vá além disso. Ame também aqueles que fazem mal para você. Se alguém praticou um mal a você, sabe o que você deve fazer? Pague o mal com o bem, porque daí você vai até constranger o ímpio. Eu conheço muitos casos de ímpios que fizeram techuvá. Por quê? Porque quando você recebe um mal e você paga o mal com o bem, aquele ímpio, muitas vezes, ele começa a se sentir incomodado. Por quê? Porque o amor que você externou por aquela pessoa termina causando um constrangimento nela. O amor que você derrama sobre a vida do rachá, do ímpio, é tão grande que ele fica constrangido. E esse constrangimento com um amor intenso, às vezes, faz com que ele venha a refletir sobre as suas próprias ações e ele, muitas vezes, termina se arrependendo e termina fazendo techuvá. Eu já ouvi uma história muito interessante. Lembram que Yeshua falou o seguinte: se alguém vier te roubar a capa,
dê também a túnica. Não é? Alguém vem te roubar uma coisa, você dá também a túnica, você abençoa aquela pessoa. Então eu já ouvi uma história dessas. O ladrão foi roubar uma pessoa, olha, eu quero isso. E a pessoa falou, ó, você quer só isso? Eu te dou mais. E a pessoa começou a dialogar com o criminoso. E o criminoso depois ele veio e se arrependeu. Né? Então isso é muito importante. Eu mesmo, quando eu fui assaltado, eu tentei falar do eterno para o criminoso, mas o criminoso, né, infelizmente, ele não ouviu. Eu tentei falar, Vejam, se o criminoso ele quisesse se arrepender, eu o ajudaria financeiramente. Caso ele precisasse de uma ajuda financeira, eu com certeza o ajudaria. Se a pessoa precisar, eu vou ajudar. Então, nós devemos ajudar aqueles que estão precisando, mas eu falei do eterno para o criminoso não quis. Então eu devo odiá-lo? Não, eu devo ter amor, eu devo orar, eu devo abençoar, esperando que um dia aquele homem se arrependa. Se ele se arrepender, Metsuyam, excelente, muito bom. Agora, caso ele não se arrependa, ele irá prestar contas perante o Eterno. O meu papel é externar amor por ele. Então que você guarde essa palavra em seu coração e que você ame. Eu faço uma crítica a muitos grupos da Techuvá que existem hoje em dia, é porque as pessoas estão ficando muito carrancudas, com a cara fechada, tristes. Em muitas querrilot, em muitas congregações, você não vê amor, você vê pessoas tristes, amarguradas, pessoas com a cara fechada, um falando mal do outro. Isto não é judaísmo com Yeshua. Isto não é judaísmo verdadeiro. Eu já vi esse próprio Roshi que diz que a Brit Hadashah foi adulterada, etc. Me falaram, né, que ele me disse, espero que não seja verdade, que isso é um absurdo. Disse ele, me falaram isso, né, eu não ouvi, mas me falaram que esse Roshi disse que Yeshua nunca sorriu na vida, que Yeshua nunca abriu um sorriso, que ele andava com a cara fechada. Ora, isso é um absurdo, gente. O Hassidismo ensina alegria. O judaísmo ensina que você deve ser uma pessoa alegre. Não é? O próprio Narman de Breslev, ele disse isso, que a essência da Hassidut é a alegria. Nós devemos ter o dever de sermos sempre o quê? Alegres. Então, eu tenho visto pessoas em muitas querrilot, pessoas que ficam tristes, carrancudas, com a cara fechada. Isso não é correto. Se você é um servo do Eterno, se você é um Talmid de Yeshua, você deve sempre estar alegre, sereno, você deve estar sempre com um sorriso em seu coração, você deve ser uma pessoa que realmente expresse um caráter doce, um caráter amável, que você sempre possa estar sorrindo para as pessoas, porque existem tantas pessoas que estão amarguradas e que às vezes um sorriso seu pode mudar muita coisa. Nós devemos, o dever da alegria, de simcha, alegria em hebraico, isso é algo fundamental, ter simcha, ter alegria no coração e contagiar as pessoas ao seu redor com alegria, com sorriso, com um caráter doce, amável. E isto é muito importante e, infelizmente, isso tem faltado, Faltado noam. Em hebraico, noam significa
ser doce, ser agradável, ser amável. Então que você possa contagiar. Repito, judaísmo em que as pessoas estão tristes, deprimidas, em que as pessoas estão fazendo cara feia, em que um fala mal do outro, em que não há amor, em que as pessoas não estão tendo um amor umas pelas outras, isto é falso judaísmo. Isto não tem nada a ver com o judaísmo verdadeiramente ensinado por Yeshua. Que você possa guardar ahavá, amor, simchá, alegria em seu coração. E eu declaro e oro para que você possa guardar e praticar todas estas palavras. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Me chamo Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.